Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar de Quatro Estações, do Stephen King, que é um dos meus livros favoritos deste cara. E eu vou explicar direitinho pra vocês. A gente tem aqui 4 novelas, eu não diria que são 4 contos, porque eles são bem compridos, tá? Na verdade, assim, primeiro, o livro é dividido entre primavera, verão, outono e inverno, por isso que chama Quatro Estações. E a gente começa com a primavera. Mas antes disso, o livro foi publicado originalmente em 1982, tá? Nós já estamos na década de 80. E a gente vai começar, então, com a primavera, que é o conto de Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank, que nada mais é que o filme Um Sonho de Liberdade com Morgan Freeman, que é um filme que eu amo de paixão. Vou tentar deixar a capa pra vocês do filme. E ele, na verdade, vai contar a história de um banqueiro que acaba sendo preso, e apesar de que eles falam logo no começo aqui que todos os presos de Shawshank são inocentes, nesse caso, ele realmente é inocente. Ele não cometeu o crime, e a gente vai descobrir isso no final, né? E é tipo, o cara, o Andy, que é o banqueiro, ele é o típico almofadinha, porque esse livro é 1900 e... a história se passa em 1960, acho? 49, desculpa. É 1940 e pouco, um negócio assim. E ele é condenado, vai pra Shawshank pra fazer prisão perpétua. Então ele acaba conhecendo pessoas muito interessantes durante essa estada dele. Ele fica cerca de 40 anos preso. Não, nada do que eu disser aqui é spoiler, porque afinal de contas tem um filme. Eu acredito que todo mundo saiba o final desse filme. Mas você acompanhar a trajetória do Andy, como ele foi parar lá, por que ele foi parar lá, como ele ganhou a confiança do diretor do presídio e tudo, e como ele conseguiu fugir, é impressionante. E não só além dele ter conseguido fugir, ele conseguiu fugir e ter dinheiro. Sem roubar, sem fazer nada ilegal. É simplesmente perfeito. Gente, eu fico sem palavras, de verdade. Eu amo tanto o conto quanto o filme. O filme tem algumas alterações, mas são pouquíssimas coisas, tá? Até por causa da época que foi feito e tudo. Mas, assim... Morgan Freeman, né, gente? Aí o outro segundo conto, que é no verão, é o Aluno Inteligente, que também tem filme, que é o Aprendiz, com o Sir Ian McKellen. E é a história de um garoto de cerca de 14 anos. Eu esqueci o nome dele. Todd. 13 anos ele tem quando começa a história. E ele descobre que um senhor que mora próximo a ele é um ex-agente da SS, que era o serviço secreto do nazismo. Era o cara que comandava os campos de concentração, fazia todas aquelas coisas, aquelas atrocidades. E ele descobre isso e ele meio que... como fala quando a gente ameaça? Ameaça entregar ele para as autoridades, porque afinal de contas ele é um fugitivo, ele tá nos Estados Unidos com nome falso, tudo falso, porque ele é procurado pelos crimes de guerra, e ele já é um senhor, então ele resolve contar tudo pro Todd, que o Todd quer saber o que realmente aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, o que os nazistas fizeram, por que eles fizeram, como eles fizeram, o que usava, como matava, como não matava, como as pessoas eram presas, tudo, ele quer saber tudo. Só que eles embarcam numa jornada que nenhum dos dois vai sair inteiro.
porque, como o nome já diz, o nome da parte, que é o verão da corrupção, ele querer saber essas informações primeiro acaba com a inocência do garoto, porque ele descobre o quão terrível a humanidade pode ser com seus semelhantes, né? E ele acaba tendo que mentir cada vez mais para encobrir, porque chega num ponto onde ele já não tem mais idade para ser manipulado pelo senhor. Então, ele não entregar o velho pode, teoricamente, levá-lo à prisão. Só que o velho fica usando isso. Então, um fica chantageando o outro. E vira meio que uma queda de braço, mas também vira uma relação de codependência. Então, é muito interessante acompanhar a evolução do que era uma simples curiosidade inocente de uma criança evoluir para uma codependência entre um procurado da justiça e um garoto que tinha um futuro brilhante pela frente e, por causa de uma curiosidade mórbida, acaba destruindo a própria vida. Aí o outro, que também tem filme e que é maravilhoso, que é um dos filmes da minha infância e adolescência, que é O Corpo, mas que vocês conhecem como o filme Conta Comigo. E é muito interessante porque eu vi numa entrevista há muito tempo que o King contou que ele escutou essa história de que um garoto tinha desaparecido. E ele comentou que seria legal se ele encontrasse realmente o corpo dessa criança. E é exatamente isso que essa jornada conta pra gente. São, acho que 4 ou 5 amigos que resolvem procurar esse garoto. E aí eles vão seguindo bem aquilo que aparece no filme, eles vão seguindo a linha do trem, aí cada um dos meninos tem os seus problemas familiares, né, e um perdeu o irmão e os pais não conseguiram se recuperar, o outro tem um irmão valentão e assim vai indo, e eles vão caminhando e vão se conhecendo melhor e aprofundando essa amizade, e aos pouquinhos eles vão descobrindo que, apesar da ideia de sair era para encontrar o corpo do menino, eles acabam descobrindo coisas muito mais relevantes e muito mais importantes sobre a vida deles, sobre amizade e tudo isso, o que forma um laço bem duradouro. Aí o último conto desse livro, que já estamos no inverno, que é o Método Respiratório. E ele dedica esse conto para o Peter e a Susan Straub. Para quem não conhece, o Peter Straub também é um autor, que, se eu não me engano, ele é londrino. E ele escreveu o Talismã e a Casa Negra junto com o King, e vai sair agora o terceiro livro. Eles estão escrevendo, não tem data, mas deve sair entre 2020 e 2021. E não vejo a hora de terminar de ler essa trilogia. E a gente vai ter um clube de cavaleiros, onde eles se reúnem, acho que uma vez por semana, ou quinzenal, uma vez por mês, mas isso realmente não é o caso. E eles contam histórias sobre coisas que aconteceram no trabalho, na vida, ou no que for. E cada reunião uma pessoa tem que contar. E aqui a gente vai acompanhar a história de um médico que, recém-formado, na época, que ele resolve compartilhar a história de uma mulher, visivelmente uma mulher solteira, que estava grávida, e uma mulher extremamente prática, e ela queria simplesmente resolver o problema dela, mas não drasticamente. Ela queria a ajuda do médico para conseguir ter esta criança, mesmo ela sabendo tudo que ela ia enfrentar. Desculpa, gente. E aí ela chega no consultório e ele vai ensinando para ela os passo a passos de respiração e como é que vai ser a gravidez, passa as pílulas e tudo. E aí um dia ela entra em trabalho de parto antes do planejado. E aí ela liga pro médico e ela vai pro hospital. Só que é final de ano, tá nevando e tudo mais. E ao chegar lá acontece um acidente. Só que o problema do principal é que
pelo acidente, tinha que acabar aí. Teve acidente, decapitou, morreu. Mas não, nós estamos falando de King. E ele vai dar um jeito de fazer a criança nascer. E é isso, gente. Esse é um dos meus livros favoritos do King. Eu não sei explicar o porquê, mas eu lembro que a primeira vez que eu li, já tem uns 3, 4 anos, eu fiquei embasbacada com todas as histórias. E dessa vez não foi diferente. O método respiratório pra mim ainda é agoniante, né? Não tem outra palavra que nem um filme do método respiratório, já que estão adaptando tudo que esse homem escreve ultimamente. Podiam adaptar um método respiratório, mas eu acredito que não, porque visivelmente ele é grotesco. Então seria muito difícil fazer um filme. Mas se vocês não querem ler, o que eu recomendo, procurem os filmes. Eu sei que Um Sonho de Liberdade tem no Netflix. Agora, o Aprendiz é mais difícil de encontrar e o Conta Comigo pode ser que tenha na Netflix também. De vez em quando eles colocam e tiram, mas são histórias muito bonitas, inclusive. Tanto Um Sonho de Liberdade como o Aprendiz e Conta Comigo são muito fora do que tá todo mundo muito acostumado a falar. O King só escreve terror. Inclusive, eu dei muita risada. Uma vez eu tava vendo alguma entrevista dele no YouTube. E ele tava conversando, quando ele ainda fazia isso, que ele fazia palestras e dava autógrafos e essas coisas. Hoje ele não faz mais. E ele explica porque é muito engraçado. Ele fala, acho que sobre a escrita, que ele não gosta mais de dar autógrafos porque as pessoas ficam com medo que ele vai estragar o livro, porque, tipo, você vai abrir o livro demais, vai quebrar a lombada, ou vai amassar, ou, sabe? E essa não é a ideia é que o livro é um objeto e deve ser lido e passado de mãos em mãos, e quanto mais surrado, mais vida, mais histórias esse objeto tem pra contar. Mas isso é assunto para um outro vídeo. E ele conta que uma senhorinha virou pra ele e falou, você que é aquele autor que só escreve filmes de terror, que só sabe escrever terror, coisas feias e assim? Aí ele, sim, é muito ruim, eu não gosto de você. Você deveria escrever mais coisas como Um Sonho de Liberdade, ou A Espera de um Milagre. Aí ele virou pra ela e falou assim, então, eu escrevi. Claro que não, impossível, não foi você que escreveu. E ele simplesmente virou pra senhorinha e falou assim, tá bom então, não fui eu que escrevi. E é muito legal você conseguir quebrar o estigma de que ele só sabe escrever um tipo de coisa e o que não é real. E a gente começa a perceber isso tanto nos livros do Richard Bachman, que vai ter resenha logo da Autoestrada, que é o primeiro, quanto em alguns contos, A Espera do Milagre e a trilogia Mr. Mercedes. Tudo isso ele sai um pouco daquilo que todo mundo tá acostumado a dizer, que é só terror, ele só sabe escrever terror. É mentira, gente. Ele sabe escrever muito mais coisa do que vocês imaginam. E só lendo pra conhecer a fundo o que esse homem é capaz, certo? Vou parar por aqui, porque esse vídeo já ficou enorme. E a gente se fala no próximo. E